Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e agora vamos falar mais especificamente sobre a velocidade, tá? Então vamos imaginar esse volume de controle aqui, ó. Tem várias espécies então, tem a espécie roxinha que está indo nessa direção aqui com esse módulo aqui, ó, ó o tamanho do módulo que a espécie roxinha tá pegando. Tem a vermelhinha, tem a verde, cada uma está indo numa direção específica. E isso acontece em um meio. Em um meio isso aí acontece, cada molécula vai se movimentar em uma certa direção. Mas geralmente vai ter uma direção preferencial, vai ter. Se você for fazer uma média dessas velocidades, aí você vai conseguir definir uma direção preferencial para essas moléculas, tá? E vai dar para a gente ver isso acontecendo nessa simulação que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui, tá aqui. Então, vamos adicionar algumas partículas aqui, ó. E essas partículas agora elas estão transitando aí nesse recipiente. Vou colocar umas partículas, não vou colocar partícula vermelhinha não. Estão transitando aqui, ó. Se eu aumentar a massa delas, elas vão ficar mais lentas. Se eu diminuir o raio, tem os efeitos aqui nessa simulação. Mas a partir do momento que eu remover essa divisão verde, que está aqui mostrada, qual, na opinião de vocês, pensa um pouquinho aí, qual na opinião de vocês será a direção preferencial das moléculas? Se fosse fazer uma média de para onde a velocidade delas está apontando, para onde vocês apontariam? Certamente, pela tendência aqui, ó, o centro de massa está mais ou menos no meio aí do quadradinho onde essas moléculas estão, certamente essas moléculas de maneira medianas vão se movimentar para a direita, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Olha lá, quando eu remover a divisão, ó a setinha aqui embaixo, ó a setinha azul embaixo aí, ó. Então, essa setinha indica a média para onde essas moléculas estão se movimentando. Então, elas vão se movimentar em alguma direção, até que um equilíbrio seja atendido, né? E as velocidades aí se igualem, né? Mas em um rio, por exemplo, você vai ter uma direção preferencial para todas as moléculas, né? Você somar a velocidade dos peixes com a velocidade das moléculas de água, contudo, você vai ter uma direção preferencial para essas moléculas. Essa direção preferencial, essa velocidade, né, essa soma das velocidades, é o que a gente chama de velocidade média da mistura de espécies químicas, tá? Então, se eu for computar a velocidade média mássica, né, ela é computada, né, pela teoria cinética aí, ela é computada através desta equaçãozinha aqui, ó. Então, ela é o somatório. Na verdade, ela expressa, na verdade, por uma integral, né? Você tem uma integral aqui assim e uma integral aqui embaixo. Mas simplificando aqui, fazendo com um somatório, então é ρi vezes vi. E aqui embaixo a gente tem só o ρi. Ó, a partir de agora eu vou deixar de usar essa setinha aqui, que é a setinha do vetor, porque é muito chato ficar escrevendo essa seta toda hora, tá? Mas entendam que esses v's aí, essas velocidades todas aí, vão ser vetores, tá? Se eu quiser falar de velocidade molar, aí já fica o somatório, em vez do ρi, eu vou ter a concentração. Né? O ρ é usado para molar e para mássico, e a concentração é usado para molar. Tá? Percebam o seguinte, ó, o V, que é a velocidade da molécula, é a mesma, tá? É o mesmo Vzinho, tá? É o mesmo V, a mesma notação. Então o V não muda não. O que vai mudar para eu calcular a velocidade média se eu estiver calculando a velocidade média mássica, aí eu uso ρ. Se eu estiver calculando molar, aí eu uso C. Só que a velocidade da espécie química, né, VI, vai ser o mesmo V, ok? Então olha só, nessa situação aqui, para onde aponta e qual é o módulo da velocidade média? Olha, o módulo não, mas eu não sei dizer não, porque a gente teria que somar todos esses vetores aqui, colocar um eixo cartesiano aqui, ó, x, y e z, e somar todos esses vetores. Mas provavelmente a direção que essas moléculas estão apontando, a maioria é para cá, ó, porque essa aqui está apontando essa direção, essa aqui também, essa aqui está indo para cima, ia somar um pouquinho, né? Essa aqui está indo na mesma direção, mesmo sentido, aqui também. Então a maioria dos módulos grandes, ó, o módulo desse aqui é grandão, ó, e está apontando naquela direção ali do pontinho vermelho. Né? Então a velocidade média delas teria um módulo específico lá e o sentido seria apontando aqui para cima, tá? Então vamos diferenciar
esse V aqui do VI e esse V aqui desse VI, tá? Esse VI aqui é o mesmo dali de cima, isso que eu escrevi errado. Esse aqui é para mássico e esse aqui é para molar. Então vamos dar uma olhada aqui nesse riozinho que eu desenhei para vocês. Então aqui a gente tem um rio, esse rio está fluindo na direção aqui da esquerda para a direita, tá? Tem as setinhas em azul aí e tem um monte de peixinho nesse rio aí, tá vendo? Peixinho para lá, peixinho para cá, cada um com sua velocidade e o seu médio, e o seu módulo. Cada espécie de peixe, ó, essa espécie de peixe aqui, ó, geralmente os peixes eles vão acompanhar o cardume, então eles vão ter uma velocidade, né, ou próxima ou igual a do cardume, por questões fisiológicas. Ó. Esse peixinho aqui, ó, se vocês perceberem, ele já anda mais rápido, ó, o módulo dele ó, é maior. O módulo desse peixe aqui, ó, ele é maior. Então cada espécie de peixe vai ter uma velocidade. E qual que é essa velocidade do peixe mesmo? Quanto que o peixe vai ter que se esforçar para poder sair de um ponto e chegar ao outro? Qual que é a velocidade que ele vai atingir? Aí para poder pensar nisso, a gente tem que pensar qual que é o nosso ponto referencial. Então se aqui, por exemplo, ó, se eu estou em cima de uma ponte, ó, eu aqui em cima da ponte, ó, olhando o peixinho passar, né? Então o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar esse peixe andando com esta velocidade VI aqui, ó. Mas na verdade o esforço que o peixe está fazendo é só esse V de difusão. Por quê? Porque esse V de difusão é o esforço do peixe, é o quanto que o peixe se esforça. E esse peixe ele é ajudado pela velocidade do meio, pela velocidade do rio. Tá joia? Então aí essa velocidade que eu estou enxergando aqui, ó, que eu estou enxergando o peixe andar, ela na verdade é a soma da velocidade da água, que empurra o peixe para frente, com a velocidade que o peixe está tentando andar para frente. Então o peixe ele não se esforça tanto no caso, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de tentar nadar contra o rio. E às vezes eu mesmo ficava parado, porque às vezes o módulo da velocidade que eu conseguia atingir a nado era igual, né? Aqui é o V, vou colocar V eu, tá? Minha velocidade, era igual à velocidade do rio, aí ela se anulava e eu ficava parado aqui, assim, igual um besta, né? Nadando fortemente, gastando bastante energia, e aí se anulava. Então essas velocidades, às vezes elas são somadas, e a depender do sentido, aí às vezes elas são subtraídas, tá? Então a gente vai ter, ó, esse V grande, que é a velocidade do rio, tá? Que é a velocidade do meio, em específico. O VI, que é a velocidade da espécie em específico. Então a gente não vai falar de uma espécie só, de um peixinho específico. A gente vai falar da raça desse peixinho, né? A gente não vai falar de uma moléculazinha de H2, a gente vai falar do conjunto de moléculas de H2, tá? Então o conjunto dessas moléculas, a gente vai chamar a velocidade do conjunto dessas moléculas, a gente vai chamar de VI. Então, pela equação ali, a gente entende que VI, esse VI aqui, ó, é a soma da velocidade de difusão com a velocidade do rio. Então, a gente escreveu isso ali na forma de uma equação, ó. VI é a velocidade do meio mais a velocidade do peixinho, o tanto que o peixinho se esforça para sair de um ponto e chegar no outro, né? Então, essa velocidade aqui é causada só pelo peixe, tá? Mas aqui é o peixe. Então, a espécie, né? O peixe acaba andando isso aqui tudo porque tem essa soma aqui. Beleza? Naquele exemplo lá. Então, se eu quiser saber qual que é o esforço que o peixe faz, né, para poder sair de um ponto e chegar no outro, eu tenho que isolar essa velocidade de difusão. Isolando essa velocidade de difusão, ela fica VI menos a velocidade do meio, tá? E aí, ó, embora haja uma velocidade geral, cada espécie tem uma velocidade característica, né? Isso aqui a gente já falou lá, ó. A velocidade desse peixinho aqui é diferente da velocidade desse outro, né? E aí, a gente tira a velocidade de difusão. A velocidade de difusão é quando a referência da velocidade é o rio. Se eu pegar como diferença, se eu descer numa boia aqui, ó, se eu colocar uma boia aqui, ó, e descer junto com o peixe, a minha velocidade aqui, ó, essa velocidade aqui vai ser igual, velocidade vai ser igual à velocidade do rio, a essa velocidade aqui que eu escrevi na cor azul. Na cor azul. Tá? E aí, se eu estiver andando junto e enxergando o peixe, eu vou enxergar só essa velocidade aqui de difusão. Joia. E aí, o seguinte.
dá para a gente definir alguns tipos de fluxo. Eu posso definir, por exemplo, o fluxo causado pelo meio, né? Que lá para frente a gente vai chamar esse fluxo de fluxo convectivo. Então esse fluxo do meio, que é o convectivo, vai ser a concentração da espécie, e no caso, né, do peixinho lá, vezes a velocidade do meio, que é aquele V que eu escrevi de azul lá em cima. Já o fluxo difusivo vai ser a concentração vezes a velocidade difusiva, né? Só que a gente já sabe lá em cima que a velocidade difusiva tem uma equação para ela, ó. Vou voltar lá. Ó, a velocidade difusiva, ela vai ser VI menos V. Então a gente pode escrever desse formato, ó. Então fica o J, né? O fluxo difusivo é a concentração vezes. Onde tinha velocidade difusiva, eu coloco VI menos V, tá? Então, a gente pode definir também um fluxo da espécie toda, tá? E aí, a partir de agora, o fluxo da espécie toda, a gente vai atribuir a letrinha N, tá? Então, N maiúsculo é para fluxo da espécie molar. E quando for mássico, a gente vai colocar um N minúsculo. Esse aqui é mássico. Beleza? Então, esse fluxo da espécie I toda vai ser, ó, concentração da espécie I vezes a velocidade dessa espécie I, tá? Agora, para a gente poder falar melhor desse assunto aqui, ó, e diferenciar esses dois tipos de fluxo, porque às vezes você pode calcular um só, às vezes você pode calcular só o outro, às vezes um é muito pequeno e você desconsidera. Então, por isso que eu estou fazendo essa análise toda, porque muitas das vezes você precisa calcular só um desses dois tipos de fluxo, tá ok? E aí vamos analisar aqui, ó. Se os peixes eles pararem de nadar, ó o riozinho aqui, ó, o rio está aqui e o peixe parou de nadar do nada, né? Deu uma pane no sistema nervoso central dele lá e ele parou de nadar. Então, qual que é a velocidade que esses peixes vão ter? Esses peixes vão ter a mesma velocidade do próprio rio. O rio vai empurrar eles, ó. Esse cara aqui, por exemplo, que estava nadando contra o rio, né? A velocidade dele, na verdade, agora ela vai passar a ser a velocidade do próprio rio apenas. Esse que estava nadando a favor, ele para de nadar e a velocidade dele é só a velocidade do rio. Então o rio vai começar a empurrar esses peixes, tá? Então eles serão arrastados pela correnteza do rio. Então a correnteza, ou seja, o fluxo do meio, deve ser considerado importante esse fluxo chamado de fluxo convectivo. Então esse fluxo da espécie, esse N que a gente colocou lá em cima, propôs lá em cima, pode ser definido ainda como o fluxo difusivo mais o fluxo do meio, que é o fluxo convectivo. A parte difusiva, a gente definiu lá em cima como concentração vezes VI menos V. A parte difusiva, ou seja, o fluxo do meio, a gente também já definiu, ó. Ele é a concentração vezes a velocidade do meio, né? Então, se eu der uma trabalhada nessa equação aqui, ó, se eu fizer uma multiplicaçãozinha aqui, ó, eu chego na mesma equação que a gente tinha feito no início do processo lá, ó. Menos CI vezes V com mais CI vezes V. Aí CI vezes V negativo, corta com CI vezes V positivo. E aí eu chego que NI é CI vezes VI. A gente já tinha chegado nessa equação, só que muitas das vezes, quando a gente vai fazer a análise, a gente não tem essa velocidade ou não tem essa concentração específica e aí fica difícil usar essa equação aqui, ó. Mas se tiver as informações, podem ficar à vontade. Quer ver onde é que a gente achou essa equação aqui, ó? Lá em cima. Olha ela aqui, ó. O fluxo da espécie I, NI, SI vezes VI, tá? Essa outra equação aqui é muito mais utilizada, tá? Essa divisão aqui em difusivo e convectivo, que é o que a gente chama de meio. Então, para uma espécie química, a gente já está falando já de gases, agora não mais de peixes, né? Essa espécie química ela vai transitar inicialmente só em sentido AZ, tá? Lembrando do eixo, dos eixos, né? Aqui é Z, aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Então, vou imaginar que essa espécie química está transitando só em direção a Z. Se você quiser, você pode girar esse negócio aqui também, tá? Então, agora, ela tem direção, né?
E esse NA aqui, ó, ele vai significar o fluxo molar total da espécie A. Então a espécie vai vir descrita aqui assim. Na direção Z. Então o Z vai vir descrito aqui assim. Ele vai ser igual a quê? A soma entre a parte difusiva, tá? A parte difusiva não vai vir com nada escrito aqui em cima. Com a parte convectiva. E a convectiva vai vir com um Czinho de convectivo na parte de cima. E essa é a anotação que a gente vai utilizar a partir de agora para fluxo molar, tá ok? Então, ó, aqui é aquela coisa que eu já fiz lá em cima, tá? Esse fluxo convectivo, vamos falar um pouquinho mais a respeito dele. A parte convectiva, né? Que tem um Czinho que a gente conversou ali, que vai ter um Czinho. Então, esse fluxo ele pode ser descrito como Ca, que é a concentração da espécie A, vezes a velocidade do meio, tá? Aí aqui eu resolvi colocar a setinha para depois representar que é um vetor, né? E essa velocidade do meio a gente definiu no cabeçalho da aula anterior, né? Lá naquelas considerações importantes, definições importantes. A gente definiu que essa velocidade média ela pode ser calculada por esses somatórios, que eu ainda disse que deveria, na verdade, ser uma integração. Então, ó, o que acontece? Quando você tem uma solução ideal, esse somatório aqui disso aí, ele é igual à concentração total da solução. Beleza? Então você pode usar essa adaptação aqui, ó. Então, no lugar de somatório disso aí, eu vou colocar apenas o C, tá? É o que está aqui embaixo, ó. Então, CA sobre C, ó. CA sobre C, essa divisão aqui, ó. Concentração da espécie A sobre a concentração total, a gente definiu na aula anterior também, que é igual a fração molar de A. Tá? Aqui a gente está falando de gases, por isso ficou YA. Senão ficaria XA. E aí tem essa partezinha aqui ainda, ó, CI, VI. Tá? CI e VI, se a gente considerar que a mistura é binária, né? Ou seja, só tem dois gases, A e B, então fica CAVA mais CBVB. Então a gente pode escrever no lugar desse somatório CAVA, CBVB. E aí como é que fica? O fluxo convectivo fica YA vezes CAVA mais CBVB. CAVA é a concentração da espécie I vezes a velocidade de uma espécie I. Isso nada mais é do que o fluxo dessa espécie. Então isso nada mais é do que o próprio NA. Tá? E aqui se é CBVB, então eu vou chamar de NB. Então eu posso reescrever essa parte convectiva sendo YA vezes o fluxo de A mais o fluxo de B. Tá? Se eu tiver mais espécies, espécie C, D, E, F, G, H, aí eu posso escrever como um somatório, ó, de I igual a 1 até N desse fluxo, tá ok? Então, um grande abraço.